Olá, eu me chamo Tatiane Brandão da Silva e hoje então eu vou apresentar um pouco da minha prática do estágio supervisionado 3 no ensino médio, né, o qual foi realizado durante o primeiro semestre de 2024. Eu sou acadêmica do sétimo semestre do curso de licenciatura em História pela Unipampa e a Universidade Aberta do Brasil pelo Polo de Seberi. Então, as turmas que eu realizei o estágio foram as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O meu orientador foi o professor Vanderlei de Paula Rocha. A coordenação de estágio de História, então, foi a professora Maria Terezinha Verli Kaefer. E a minha supervisora de estágio foi a professora titular da turma, né, da disciplina de História, a professora Marilice Polesso Gambim. Eu tive durante o estágio, então, uma dupla, que foi a minha colega, a Natália Lizik. Então, cada uma de nós fez os planos de aula juntas, nos ajudamos bastante. Durante as regências, cada uma administrou uma regência e no final deu tudo certo. Podemos afirmar que a gente fez um excelente estágio. Então, como eu falei, né, a apresentação ela vai referir-se às atividades realizadas no Instituto Estadual de Educação 22 de Maio, localizada, então, no bairro Centro, né, no município de Palmitim. A prática de ensino ela foi desenvolvida no período de 16 de abril a 4 de junho de 2024, nas turmas do primeiro, segundo e terceiro ano da disciplina de História, perfazendo, então, um total de 120 horas. O estágio curricular, então, ele tem como objetivo possibilitar a nós acadêmicos a nossa participação sistemática e reflexiva nas situações do ensino-aprendizagem da educação formal em regime presencial. Então, aqui é uma foto da entrada da escola onde a gente realizou o estágio, né? O Instituto Estadual de Educação 22 de Maio. Desenvolvimento, né? As turmas. Então, o público-alvo do estágio, então, foram jovens de aproximadamente 15 a 18 anos de idade. A direção da escola ela é composta por uma diretora para os 3 turnos e um vice-diretor para cada turno. Além disso, a escola conta com um apoio, então, da coordenação pedagógica, onde possui uma coordenadora pedagógica para cada turno, né? As modalidades de ensino ofertadas, então, é do primeiro ao nono ano, né, do ensino fundamental, dos anos iniciais e anos finais, pela parte da manhã, e também no turno da manhã tem o ensino médio inverso, né, no turno inverso. Pela parte da tarde, então, tem o ensino médio também, curso normal, que tem na escola, né, como alguns conhecem, o magistério, e no período da noite, então, tem o ensino médio regular, o ensino médio EJA e o curso normal aproveitamento de estudos, então. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar da escola, eles são construídos em conjunto com a comunidade, né, escolar, com pais, alunos, enfim, com toda a comunidade escolar. O quadro de funcionários, então, a escola possui aproximadamente 50 funcionários entre professores e colaboradores. O perfil socioeconômico da escola, então, ele é variado porque a escola é composta por diferentes classes sociais, mas prevalece, então, a maior parte da classe média e classe média baixa. Os horários de funcionamento, então, são manhã, tarde e noite, né? O patrimônio físico da escola, ele possui uma grande variedade bem ampla, assim, onde ele possui, então, 23 salas de aula, tem um ginásio esportivo, tem sala de professores, tem banheiros para professores e alunos, tem biblioteca, laboratório de ciências, conta também com uma sala de projeção, tem salão de atos, tem secretaria e tem uma área para recreação, onde os alunos podem ficar durante o recreio, né? O recreio deles é em torno de 15 minutos, então possui um patrimônio físico bem amplo para maior acessibilidade dos alunos e tudo mais. Então, as práticas de sala de aula, né? Então, desenvolvimento das práticas de estágio,
Nas aulas de observação, então, foram 4 observações por fazer um total de 5 períodos, de 50 minutos cada período. Então, o número de aulas agenciadas foram um total de 15 aulas, fazendo um total de 20 períodos. Os conteúdos programáticos, então, que a professora nos solicitou para passar para os alunos foram: no primeiro ano, a origem do homem americano em Mesopotâmia; no segundo ano, a colonização da América Portuguesa e a economia na América Portuguesa; e no terceiro ano, então, o Brasil na Primeira República, os movimentos sociais na Primeira República e o tenentismo. Então, como poderia escolher 2 aulas que mais chamou a atenção, eu escolhi a regência de número 1, que foi no dia 7 de maio, né? Foi o primeiro plano de aula, onde eu iniciei. Essa aula foi eu quem apliquei. Eu iniciei a aula com uma introdução, através de uma roda de conversa, com perguntas, para ver o que os alunos já tinham de conhecimento prévio sobre o tema, né? O Brasil na Primeira República, governo de Floriano Peixoto. Então, foi uma aula muito bacana, muito legal. No terceiro ano, eles são bem participativos, assim. Eles entraram no conteúdo junto. Foi uma aula que rendeu muito, que a gente conseguiu explicar o conteúdo, fazer as atividades, né? E então corrigir na próxima aula. Então, eles ganharam as perguntas para fazer em dupla, coisa que eles gostam bastante. Também a gente levou para a sala de aula a explicação do conteúdo com slides, que a professora ela não costuma, porque como não tem em todas as salas o retroprojetor, só em algumas, e daí tem a sala de projeção, fica às vezes difícil essa locomoção deles, né? Então, a gente passou imagens, né? E a prof. titular falava que o quão rico é levar essas coisas concretas para eles verem, né, o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo. E então foi uma aula muito bacana que eu gostei, muita gente gostou muito, né? A minha dupla também, ela comentou depois comigo, né? E a gente saiu muito feliz de lá. Apesar de ser a primeira aula e dar um nervoso, mas a gente se sentiu muito bem. Me senti muito bem para aplicar essa aula e explicar o conteúdo para eles. Eu me preparei muito também, né, para que desse tudo certo. E também uma aula que foi muito bacana, que foi no dia 21 de maio, desculpa, a regência número 8, então. A regência de número 8, então, que foi no plano de aula 3, a gente fez uma retomada do conteúdo sobre a Mesopotâmia, que era o que a gente estava trabalhando, com o primeiro ano. Então, eu fiz essa retomada de conteúdo, essa regência foi eu quem apliquei também. A gente dividiu os conteúdos, né, para que cada uma aplicasse uma aula. Então, eu retomei através de uma roda de conversa, fiz a correção das perguntas da aula anterior e dei para eles uma atividade em forma de cruzadinha. Foi muito bacana, eles se dedicaram muito e teve até pódio para essa atividade, que eles queriam, cada um queria terminar primeiro que o outro e tinha que ver eles concentrados fazendo a atividade. Depois, então, que a gente corrigiu a cruzadinha, eu dei para eles um jogo quiz. Eu separei a turma em 2 grupos e a gente colocava a pergunta no telão e 10 segundos para que eles pensassem e tivessem que responder. E depois teve um grupo que foi o vencedor e foi muito bacana também essa atividade. Então, essas 2 aulas foram as que mais me chamou a atenção, assim, que eu gostei bastante. Então, né, considerando a educação integral do aluno, faz necessário um planejamento interdisciplinar, onde a gente possa buscar realizar um trabalho integrado dentro das áreas das ciências humanas. E no contexto atual qual estamos inseridos, o ensino de história se torna muito importante, porque através dele o aluno ele vai conseguir se conhecer como pertencente de uma sociedade que passou por muitas transformações, né? E assim ele vai conseguir entender para compreender, né, melhor o presente no ambiente que ele está inserido. Então, cabe destacar ainda a importância do planejamento em conjunto nesses processos de ensino, que foi muito legal fazer o estágio em dupla, a gente trocava ideias e tudo mais, foi bem legal. E também é válido destacar que a gente tenha momentos de formação continuada para que a gente, né, consiga estar sempre em constante evolução para trazer o melhor para os alunos.
Então, também é preciso compreender que não há como trabalhar de forma fragmentada e é preciso abranger os conteúdos como um todo, trabalhando de forma interdisciplinar e trazendo metodologias concretas e ativas para que o ensino seja prazeroso e o aluno se sinta motivado em querer aprender. Como a gente trouxe a cruzadinha e os jogos, foi muito legal, muito bacana. E também os slides, que tinham as imagens dos movimentos, dos conteúdos, e que eles podiam então fazer essa associação. Além disso, pode-se considerar que a prática de estágio ela foi de extrema importância. O convívio nessa escola ela trouxe para mim uma grande experiência de sala de aula. A minha relação com a titular foi muito boa, né? Tanto com ela quanto com os alunos foi bem dinâmica e com muito diálogo. Pode-se dizer assim que os alunos de ambas as turmas, das 3 turmas, eles eram participativos na maioria dos momentos. Eles não eram mal educados, assim. Eles estão naquela fase, assim, mas a gente não teve problema com alunos, graças a Deus, ocorreu tudo muito bem. Então, eu trouxe aqui as referências que nós utilizamos. Uh, Também aqui trouxe as imagens. Essa foto aqui é na turma do 3º ano, no último dia de regência. Essa foto aqui é na turma do 1º ano. E essa aqui é na turma do 3º ano. Do 2º ano, perdão. Então, agradeço pela atenção e era isso.